Ouça, Homer. Você é o pior dos seres humanos que eu já conheci. Antes do Ned Flanders se tornar um dos maiores exemplos de como é possível estragar completamente um personagem ao longo de uma série que se estende por muito tempo, por mais incrível que pareça, ele já foi sim um bom personagem, um vizinho gentil e exibia um lado bastante humano que o tornava até identificável às vezes. Seja através da sua dinâmica com Homer Simpson, que apesar de sempre ter sido bem problemática, ainda era infinitamente mais complexa antes, exibindo momentos onde existia uma certa amizade e respeito lá no fundo, enquanto faziam uso dessas interações de uma forma natural, que realmente era engraçada e interessante. Ou então através do maior traço desse personagem, que é o fato dele ser bastante religioso, não aquele psicopata fanático e exagerado que a gente vê mais pra frente, mas sim um cara tranquilo e otimista, que apesar de ter bastante empatia e buscar seguir certos valores o máximo possível, ainda podia questionar a própria fé, ter limites, mas principalmente ficar frustrado e irritado. E é por isso que antigamente a gente ainda tinha episódios tão bons quanto Furacão Ned, onde Flanders simplesmente surta com todo mundo de uma forma nunca vista antes, falando algumas verdades sobre a galera que ele guardava pra si, e se perguntando o porquê de todos aqueles supostos castigos divinos que tava sofrendo de repente. Quando o furacão atinge Springfield, a família do Homer se esconde dentro do porão enquanto um verdadeiro caos acontece lá fora. Em um determinado momento, a Marge fica com bastante medo e resolve orar para que tudo passasse. E assim que ela começa a fazer isso, o furacão para do nada, revelando que a casa dos Simpsons, milagrosamente, não tinha sofrido nenhum arranhão sequer. Quando a mesma percebe isso, ela diz algo do tipo: "Viu só? Isso é para vocês verem que tudo dá certo quando se tem fé." O problema é que logo em seguida, a casa do homem com mais fé em toda Springfield é mostrada. Bom, ao menos o que sobrou dela, né? Apesar do furacão não ter levado nenhum membro da família, ele não tinha só destruído uma casa sem seguro, ou feito com que a loja deles fosse saqueada, mas também tinha despedaçado completamente o espírito do Ned, que agora se encontrava junto com a família num refúgio dentro da igreja para as vítimas do furacão. Isso, sem dúvidas, era o pior de tudo e o maior dano causado. O homem não consegue nem dormir e começa a se perguntar o motivo de toda aquela desgraça. Porém, mesmo que buscasse sem parar, não conseguia encontrar nenhuma resposta. Ele pergunta pro pastor, mas não recebe orientação, já que o mesmo só diz que provavelmente ele estava sendo castigado, e é isso. Tenta recorrer à Bíblia, mas literalmente corta o dedo na página no instante em que abre ela, o que é claro que o deixa mais frustrado ainda. E assim, o Ned diz o seguinte: "Onde foi que eu pequei? Sempre fui bom com as pessoas, não bebo, não danço, não blasfemo, como até peixe cru para estar do lado dos bons. Faço tudo que a Bíblia manda, até mesmo as coisas que se contradizem umas às outras. Eu sinto como se fosse me destruir. Eu queria gritar, mas não consigo fazer isso." É muito interessante ver esse lado mais fragilizado do Flanders e a forma como aquele homem confuso e totalmente perdido começa a questionar tudo aquilo em que acreditava. Mesmo sendo o cidadão mais bondoso e correto da cidade, ele perde quase tudo. Mas por que o senhor permitiria que isso acontecesse? Porque ele não conseguia encontrar uma resposta agora que precisava tanto? Essa parte do episódio é bem profunda e um tanto quanto emocional. Parecia que tudo estava perdido, mas, assim como um verdadeiro milagre, a Marge surge por ali e chama a família, dizendo que a comunidade toda tinha se unido para reconstruir a casa deles. Parecia que a resposta que ele tanto buscava finalmente tinha chegado, e agora tudo iria ficar bem. O problema é que depois de uns 5 segundos, desaba de novo, por conta da falta de experiência com construção do pessoal. Após esse acontecimento, o Ned até tenta levar a situação de um jeito positivo e otimista, como sempre, porém não dá, né, meu parceiro? A gota d'água chega quando a lente do óculos dele quebra no momento em que ele vai tentar limpar. E assim, Ned Flanders simplesmente surta de uma maneira nunca antes vista na série, despejando toda aquela frustração nas pessoas ao redor, gritando as coisas que pensava e descendo a lenha em todo mundo. Por um breve instante, aquele vizinho legal de sempre tinha desaparecido. Quando a Marge diz que todos tinham boas intenções, ele responde que a minha família não pode viver em boas intenções, Marge. Quando a Lisa tenta falar alguma coisa, ele diz: se... E se você pudesse criar o seu próprio site só dizendo "é assim que eu quero"? Com o Wix, isso é possível. Vou deixar só pro cara ganhar a moeda. Espera aí.
Eu tô ouvindo alguém se intrometer? Só pode ser a pequena agora ele vai Lisa calar a boca Simpson, da Lisa. a grande resposta de Springfield pra todas as perguntas que Pronto. ninguém fez. E assim por diante, até chegar no Homer por último, dizendo em um tom baixo: escuta, Homer, você é o pior ser humano que eu já conheci. E vira as costas, entra no carro e vai embora. Não dá pra dizer que o cara tava mentindo nas coisas que ele disse, mas dá pra concordar que foi bem gratuito, né? Depois de tudo isso, só tinha sobrado uma única opção. E o próprio Ned sabia muito bem qual era ela: buscar ajuda e se tratar. O maluco tava no limite. Ou melhor, ele já tinha passado do limite, né? Logo depois de pegar o carro, o primeiro lugar para qual ele vai é uma clínica, onde decide se internar por conta própria. Hospital. No tempo em que ele se encontra ali, a gente descobre uma coisa bem interessante através de um doutor que tinha tratado dele há muito tempo atrás. O homem conta sobre como Ned era uma das crianças com o pior comportamento que ele já viu, agindo sempre com muita raiva e dando bastante trabalho aos pais. Só que depois de um tratamento comportamental um tanto quanto questionável, que funcionou bem até demais, ele mudou completamente, se tornando incapaz de expressar qualquer raiva ou como se sentia de verdade em relação a certas pessoas, levando uma vida de sentimentos reprimidos, o que explica muito bem o motivo daquela explosão de antes. Cedo ou tarde, aquilo iria acabar acontecendo. A solução do doutor pra isso é chamar a pessoa que mais irritava o Ned no mundo, pra tentar fazer ele falar o que realmente pensava, no caso, o Homer. Só que ao invés disso, os dois conversam um pouco, até que o Flanders fala com sinceridade sobre como odiava os pais dele, mostrando assim que agora conseguia expressar descontentamento e sendo considerado curado. Esse episódio mostra bem o quanto que a positividade tóxica pode ser algo bastante prejudicial, capaz de devorar a gente por dentro lentamente. Todo aquele comportamento gentil, otimista e pacífico o tempo todo não era tão natural assim, e fez com que o Flanders se tornasse incapaz de lidar com o sofrimento de uma forma saudável. Por mais bom ou aparentemente perfeito que alguém possa parecer, todo mundo tem os seus limites e tem que enfrentar certos problemas que fazem com que a gente fique frustrado, com que a gente sinta raiva, sinta desespero e fique perdido sem saber o que fazer. E isso é normal, faz parte, e é aí que se torna necessário colocar essa frustração pra fora de algum jeito. Uma coisa que, infelizmente, o Ned era incapaz de fazer. Toda essa repressão leva até um certo momento onde a gente acaba perdendo a si mesmo e tomando decisões ruins, descontando em quem não é o culpado, se autodestruindo e fazendo um monte de besteira. Quando não se é acostumado a lidar com esses sentimentos de uma forma sincera, pode ser difícil no começo, pode ser bem difícil. Com certeza é mais fácil reconstruir uma casa do que reconstruir a si mesmo do zero, mas de pouco em pouco dá pra chegar lá. Dá mesmo. Oi? O cara é brabo, viu? Como é o nome? Bentley Recaps. Tamo junto, Bentley Recaps.